Então como é que é? Como é que vai a vida? Estas coisas? Olha, vai tudo bem. Agora estou com uma dúvida. Tenho uma viatura elétrica já vai para um ano e não sei se é preciso fazer revisão ou... Claro que sim. Isso só é um remédio. É ir à Autocrescente. Eles lá resolvem tudo. Ah, é? Claro. Então vamos lá. Vamos lá então. As alterações climáticas obrigam-nos a mudar de estilo de vida. Um mundo melhor depende de cada um de nós e das nossas práticas. No Conduzir o Amanhã, fica a conhecer o que o mercado automóvel está a promover para ter um mundo mais sustentável. Todos os meses, na última sexta-feira, Conduzir o Amanhã. Não percas. Um podcast em parceria com o grupo Autocrescente, Peugeot, Opel e MG. A verdade é que aceitei a sugestão do Ricardo Relvas e vim perceber como é que se faz a manutenção de um elétrico. E vim Autocrescente e vamos ter a oportunidade de, neste episódio de Conduzir o Amanhã, de perceber o que é a manutenção de um veículo elétrico. Viva, como está, Sr. Boa tarde, tudo bem? E para melhor percebermos como é que é feita a manutenção, nada melhor do que termos alguém especializado na matéria, o engenheiro Ricardo Silva, da Autocrescente. Muito obrigado por nos receber e, sobretudo, para nos dar a entender como é que é este processo. Acima de tudo, engenheiro, há aqui uma pergunta que é fundamental. Um carro elétrico faz a manutenção da mesma forma que um carro a combustão, com a mesma periodicidade? Os planos de manutenção de uma viatura elétrica e de uma viatura a combustão são diferentes, existe necessidade de fazer diferentes tipos de verificações, no entanto a periodicidade é semelhante. Ou seja, um veículo elétrico, como nós sabemos, não necessita da substituição de óleo de motor, filtros de óleo e filtros de combustível, por exemplo. No entanto, os sistemas de travagem, os sistemas de suspensão são em todo idênticos a uma viatura a combustão. Para além disso, nós necessitamos, numa viatura elétrica, fazer a verificação das ligações e do sistema elétrico, fazer um teste global ao sistema e ainda ver o sistema de refrigeração das baterias se está tudo em conformidade. A atenção de um veículo elétrico está na bateria, obviamente. Claro. É importante zelar a bateria. Exatamente. Diria que o ponto crítico numa conversa, num tema destes, seria a bateria para uma viatura elétrica, tanto que a autonomia, o desempenho e, em última análise, o custo de uma viatura estão em tudo interligados com a bateria. Nesse sentido, é um componente que nós sabemos que tem desgaste ao longo do tempo, por isso é sempre bom seguirmos umas dicas úteis para podermos prolongar a vida útil deste componente. Desde? Por exemplo, nós não andarmos longos períodos de tempo com a carga abaixo dos 20% ou acima dos 80%. Como as baterias de íons de lítio, nesses estados de carga, sofrem uma maior degradação, uma degradação química. Para além disso, é de evitar carregamentos, ou seja, fast charging, os comuns denominados fast charging. Rápidos. Exatamente, porque esses carregamentos levam a que a temperatura da bateria suba, o que leva também à degradação das células. No caso concreto desses 80% e dos 20%, que são aquelas balizas que estão definidas, por exemplo, se um condutor for de férias, deixar a sua viatura 15 dias parada em casa, qual é o nível de bateria que tem que estar? Também existe uma recomendação nesse sentido. O ideal seria tentar deixar a bateria ali num nível próximo dos 50%, porque assim evitamos uma degradação da bateria por estar imobilizada bastante tempo. E em termos de carregamento, obviamente que há aqui também algumas situações em que temos que ter muita atenção. Nos carregamentos, o que é sempre aconselhado é utilizarmos os cabos próprios para tal. Temos os cabos domésticos, temos os cabos que fazem a ligação ao wallbox. Nunca é uma recomendação utilizar extensões para efetuar o carregamento de uma viatura elétrica. Há o pormenor de haver atualizações de software das viaturas que por vezes nós recebemos nos nossos telemóveis, esses avisos. Qualquer um de nós pode fazer essa atualização ou terá que vir à oficina? Assim, o dono da viatura tem a disponibilidade dentro da sua viatura fazer a atualização do sistema de infotainment. Ou seja, nós recomendamos para fazer essas atualizações tenha uma ligação estável de internet, sob o perigo de poder cancelar a atualização e bloquear o sistema de infotainment.
Tudo o que seja atualizações da cadeia de tração propriamente dita é apenas no representante da marca, através do equipamento diagnóstico. Sabemos que nestas coisas dos carros há sempre aqueles curiosos, gostam de mexer e gostam de serem eles os mecânicos dos seus carros. Exatamente. No caso dos carros elétricos é perigoso? Exatamente. Nós até desaconselhamos totalmente que haja os curiosos a mexer na sua viatura, porque nós temos sempre sob a pena de causar outras avarias ou, e ainda pior, o risco de eletrocução, que é bastante real nestes carros. Engenheiro, vamos falar agora de travões e suspensões. A verdade é que as viaturas elétricas têm essa vantagem na questão dos travões, uma vez que tem uma ação regenerativa, digamos que é de facto uma vantagem. Como é que funciona esse sistema, engenheiro? Sim, é certamente uma vantagem. Os sistemas de recuperação de energia permitem à viatura elétrica transformar parte da energia cinética, ou seja, o movimento da viatura, em energia elétrica que será armazenada na bateria. Isso funciona, o funcionamento é sempre, podemos pensar no motor elétrico como se fosse o centro do sistema, ou seja, numa fase de aceleração a energia elétrica é transmitida da bateria para o motor elétrico e o motor elétrico encarrega-se de transformá-la em energia mecânica que fará movimentar a viatura. Numa fase de desaceleração ou de travagem até, o motor elétrico aqui irá funcionar como um gerador, transformando a energia ou parte da energia cinética em energia elétrica que irá ser passada para a bateria. E isso faz com que os travões aguentem mais tempo do que um carro a combustão? Exatamente, faz, porque numa primeira fase, ou seja, dependendo da forma como pressionamos o pedal de travão, numa primeira fase é feita, digamos, a travagem através do motor elétrico e só em caso de necessidade passamos à parte mecânica do sistema de travagem. Mas obviamente que é preciso fazer manutenção, embora claro, ele regenere, mas há essa manutenção que é preciso fazer, até porque há um fluido que convém fazer essa verificação. Existe, embora o desgaste seja minimizado, não implica que nós não tenhamos que fazer uma verificação, porque o desgaste existe. Irá chegar a uma altura em que é necessário fazermos a substituição das pastilhas ou dos discos conforme a necessidade. Como referi bem, existe um fluido que é comum tanto nas viaturas elétricas como nas viaturas a combustão, que é o óleo de travão. O óleo de travão é, digamos, responsável por transmitir a pressão que nós aplicamos no pedal de travão para os êmbolos das pinças de travão. É um óleo que, derivado às suas características, consegue absorver a umidade e por isso tem que ser feita uma manutenção periódica, feita a sua substituição, de forma a que mantenhamos sempre a eficiência do sistema de travagem. E há a questão dos pneus e da suspensão, também aqui, os pneus também gastam menos numa viatura elétrica? Há alguma relação? Sim, existe. Se nós tivermos, por exemplo, uma viatura a combustão e uma viatura elétrica equipados com, digamos, os mesmos pneus, iremos notar que na viatura elétrica os pneus terão um desgaste acentuado em comparação com os que estarão equipados na viatura em combustão nas mesmas condições de utilização. Isto porque a viatura elétrica tem maior massa, derivado às baterias, e o binário também é mais exigente, digamos, para o composto dos pneus, o que faz que a sua degradação seja mais rápida. E em termos de suspensão, também é preciso verificá-la, obviamente, porque isso aí é idêntico nos carros, sejam elétricos ou a combustão. Exatamente. O sistema passa de uma forma assim genérica pelo mesmo. Pode haver ali algumas nuances em que temos componentes mais reforçados para podermos compensar a questão da maior massa na viatura elétrica, mas o sistema de funcionamento é o mesmo, as verificações que são necessárias fazer passam pelas mesmas. Falando agora de uma questão que dá muito que falar, sobretudo nas redes sociais, e que importa desmistificar, que tem a ver com os incêndios em viaturas, que muitos dizem que é muito mais fácil incendiar uma viatura elétrica do que uma viatura a combustão. Não creio que seja uma preocupação, até porque as viaturas elétricas estão equipadas com sistemas de segurança. Por exemplo, nas baterias nós temos uns relés que, em caso de uma anomalia, desatracam e fazem o isolamento ali do sistema de carga. Eu acredito que qualquer viatura, seja elétrica, seja a combustão, que não tenha uma manutenção
ou uma manutenção precária, estão todas sujeitas ao incêndio. Portanto, é uma questão que facilmente se desmonta algumas das fake news que surgem, sobretudo nas redes sociais. Acredito que sim. E obviamente que aqui nos carros elétricos há outra particularidade, que é, em caso de avaria, há um sistema que bloqueia e a viatura nem consegue andar. Exatamente, dependendo da avaria, ou seja, se a viatura detectar que existe uma avaria em que põe em causa certos componentes da viatura, ela sim bloqueia, de modo a que nós também não possamos andar lá a danificar. E esta segurança que se fala, obviamente que tem muito a ver com aquilo que é uma viatura elétrica. No caso da avaria, a viatura bloqueia, ou seja, ao contrário do carro a combustão, que ainda pode andar, para automaticamente. Sim. Por uma questão de segurança. Mesmo. Exatamente. A viatura elétrica, dependendo da avaria, da gravidade da avaria, ela própria bloqueia, não sendo possível que nós a possamos deslocar e tendo assim danos noutros componentes. Por isso é que é essencial fazer a tal verificação, a tal avaliação, a tal manutenção, que é importante, sobretudo para a limpeza destes sensores e tudo mais, que são determinantes para que não haja estas avarias. Claro, uma boa manutenção, principalmente preventiva, permite-nos evitar futuros problemas e diminuir qualquer tipo de avaria que possa vir a surgir, tanto seja numa viatura elétrica como numa viatura a combustão. A verdade é que há muita coisa que obviamente o cidadão comum não sabe ainda sobre os carros elétricos, mas vamos aprender um pedacinho mais, vamos até à oficina e conhecer melhor como é que se faz a revisão de uma viatura elétrica. Vamos lá? Vamos lá. Vamos dar início à intervenção na sua viatura. Gostamos sempre de realçar, nós temos que colocar medidas de segurança adicional para chamar a atenção qualquer pessoa que não tenha reparado que estejamos a trabalhar numa viatura elétrica. Temos de ter sempre a sinalização, como temos aqui nesta viatura. Não, podes então tirar a parte. E o que é feito essencialmente numa primeira revisão, numa manutenção periódica nestas viaturas? É efetuada a verificação dos níveis, ou seja, o nível do líquido limpa-vidros, o nível e o controle do pH do líquido de arrefecimento e o controle também do nível de óleo de travão. Esta zona é a zona de... Aqui o que nós podemos observar seria o carregador. Por baixo do carregador temos a máquina elétrica, digamos assim, que está acoplada ao redutor que faz a transmissão da potência para as rodas. Curiosidade, porquê que temos cabos cor de laranja? Os cabos, neste caso, a cor de laranja é para chamar a atenção que estamos perante cabos de alta tensão. Ou seja, nós aqui podemos ver a bateria de serviço, nós temos cabos, digamos, uma cor escura, ou seja, significa que é baixa tensão. Neste lado, o laranja é mesmo para chamar a atenção de que estamos numa situação ou presente alta tensão. Pronto, após efetuadas as verificações no compartimento do motor, nós passamos então para a máquina de diagnóstico propriamente dita para podermos fazer um teste global à viatura para verificar se não existe qualquer tipo de anomalias em memória ou presentes que necessitem de intervenção. É importante também que as pessoas percebam que esta manutenção é feita com um elevado nível de segurança. Engenheiro, temos equipamentos que assim o justificam para fazer estas intervenções? Sim, temos. Em casos de necessidades de intervenção nas baterias de tração ou na parte da alta tensão propriamente dita, nós temos equipamentos adicionais de segurança que é necessário o técnico estar equipado, nomeadamente ferramentas específicas, isoladas, as luvas de proteção e ainda temos o capacete caso estejamos a fazer alguma intervenção por baixo da viatura. E obviamente, o mais importante, o técnico é credenciado. Claro, não pode ser qualquer técnico, qualquer nível, digamos, de competência possam intervencionar nestas viaturas. Normalmente são sempre os nossos técnicos peritos, que é o nível mais alto de formação que temos disponível. Muito obrigado. Muito obrigado, até à próxima manutenção. Obrigado. Tudo bom. E assim chegamos ao final deste episódio Conduzir ao Amanhã, onde falamos da manutenção das viaturas elétricas. Fica desde já
uma nota, para que perceba, nós estivemos na oficina, mas é uma exceção, porque foi uma forma também de mostrarmos um pouco do trabalho que é feito. Não sendo possível que o cliente também se desloque para a zona da oficina e acompanhe a manutenção. Terminado este episódio, fica o nosso agradecimento, o convite para que deem like nas nossas plataformas digitais, que ativem as notificações e, acima de tudo, que nos continuem a acompanhar. Em caso de dúvidas, não hesitem, deixem também as suas questões. Nós voltamos para o próximo mês, onde traremos mais um tema sobre a mobilidade elétrica.